Maria da Penha, ela trouxe diversos dispositivos para tentar proteger a mulher e impedir essa violência desmedida. O que a gente toma como parâmetro, infelizmente, é triste a realidade ainda no país, é que isso ainda veio à tona, mas existe uma violência ainda muito velada que ela não vem à tona, não é publicizada, ou seja, as pessoas acabam não tomando isso como base. O primeiro ponto que eu quero esclarecer com os nossos ouvintes, Mariana, é que há qualquer indício de violência, e a violência aqui ela é de toda a ordem, né? Então nós estamos falando de violência emocional, a violência física, obviamente, a violência emocional, a violência psicológica, ou seja, a violência da dependência, porque existe essa dependência também. Então, é muito triste ainda a realidade. Essa lei, que é de 2006, nós estamos falando aí de mais ou menos uns 15 anos dessa lei, ela ajudou e muito, mas nós ainda temos um longo caminho a percorrer com o intuito de evitar mais violência contra a mulher, viu? Muito. O caminho ainda é longo, viu, Mariana? Infelizmente. Doutor, o senhor estava me contando que esse DJ ele chegou a entrar com uma tentativa para a advogada dele tentou fazer com que retirasse os vídeos da internet, né? Isso, na verdade, o que acontece? Se você olhar aquelas imagens, elas estão dentro da residência dele. Sim. Então, eu acho que ela no intuito, né, de tentar demonstrar, e infelizmente, muitas vezes, Mariana, se faz necessário, tirando, obviamente, a lesão, né, que fica demonstrada no corpo ali, mas se faz necessário também. Então, a defesa dele, como isso foi para as redes sociais, a defesa dele tentou impedir a circulação disso. E a juíza lá em Fortaleza, de forma muito prudente, disse que não, porque impediria o direito dela de livre manifestação, né? E não permitiu que isso saísse ali das redes sociais. Ou seja, é triste muitas vezes que acaba sendo o sentido inverso. A pessoa já sofre a lesão, né? A lesão corporal, obviamente, e sofre a outra, da exposição, né? Ser impedida de expor algo de ruim que aconteceu com você, eu acho que não faria o mínimo sentido. Obviamente que a defesa dele tentou, mas a juíza negou de forma veemente e manteve isso, tá nas redes sociais aí, como tá todo mundo vendo, né? Infelizmente. Muito bem, doutor, seja bem-vindo, bom dia, o Denis. Existe um perfil de vítima mais comum dessa violência, doutor? Não, Denis, muito bom dia, Denis. Na verdade, não. O que acontece hoje não existe uma classe social, para a gente intitular a violência. Então, existem N violências, como eu falei, de todas as ordens. A física é aquela que é aparente, é aquela que chega, né? É aquela que todo mundo, ao assistir aquela cena, realmente fica horrorizado. Mas existe a emocional, a psicológica, que toma a pessoa. Isso é muito ruim. Isso é velado. É fechado ali a quatro paredes e a pessoa não sofre um tapa, né, do ponto de vista da violência, mas sofre psicologicamente. E hoje isso ele está em todas as camadas sociais, né? Temos um caso também que é público e notório, daquela modelo que foi violentada lá nos Estados Unidos, acho que a Luísa Brunet, ela veio para o Brasil, né, representou pelo seu companheiro aqui, ele respondeu um processo aqui no Brasil, mas ela foi violentada lá nos Estados Unidos, pegou um avião, veio para cá, e assim que chegou ao Brasil, fez o que tem que ser feito. Então, assim, você vê que não existe, né? Não existe aquela, não, só existe nas camadas menos favorecidas. Muito pelo contrário. Isso, infelizmente, está enraizado em todas as classes sociais. Doutor, ultimamente as redes sociais elas têm sido uma grande forma de denúncia dessas agressões. E aí eu me pergunto, de fato as pessoas precisam ter mais provas, além do próprio corpo, dos próprios hematomas, para poder fazer uma denúncia de agressão? Porque parece que a gente sempre tem que estar filmando alguma coisa, seja ela boa ou ruim, mas você sempre tem que ter isso filmado para você provar de que de fato isso aconteceu.
É verdade, Mariana, é um ponto muito importante que você toca. O fato, muitas vezes, é o que eu te falei, a violência física, ela é pública. Quando eu digo pública, é que ela é fácil de visualizar, você é submetido ali a um exame de corpo e delito, e fica evidente, obviamente, mas tem a violência psicológica, né? E toda a ordem. Quanto maior o número de provas você puder ter, isso é muito bom, porque você vai subsidiar, talvez, que não seja uma prisão, mas em que está ali dentro de um processo. Então é prudente, sim. Só que muitas vezes, na maioria dos casos, nem todo mundo, Mariana, vai ter condição de colocar uma câmera dentro da sua residência, nem todo mundo vai ter condição de pôr uma câmera num local que possa visualizar, que hipoteticamente você possa imaginar que você possa sofrer qualquer tipo de violência, né? Porque já partimos da premissa da confiança quando você convive com uma pessoa, mas é muito bom. Por isso que isso não ocorrendo, Mariana, as pessoas devem se valer, muitas vezes, de um vizinho, de um amigo, que presenciou isso. Isso é importante, essas pessoas devem ser ouvidas sim, seja em sede de inquérito policial ou seja em sede de processo. Porque são essas pessoas que muitas vezes presenciam uma violência. Como eu falei, não vai ter uma foto, não vai ter uma imagem, mas tem pessoas que estão presenciando. E se você reparar bem nesse caso que é público e notório também, desse rapaz que agrediu a esposa, a mãe dela está ali. Sim. Né? E uma criança de 9 meses. A mãe está ali no meio, uma senhora, que eu acredito que deve ter ali mais de 60. E aí, de novo, a nossa última entrevista, Estatuto do Idoso, ou seja, traz proteção também para o idoso. E se ela estava ali tentando impedir essa agressão? Uma outra colocação, quem presencia nada faz, Mariana. Ou seja, incorre em crime, vai ter que ser analisado o caso concreto. Mas ali também, no vídeo mostra, tem um rapaz ali, um homem ali, e não impediu. E não impediu. Ele pode incorrer num crime? Pode, a depender da omissão de socorro. Então, se calar e se quedar não é o melhor caminho. Então, não tem numa gravação, você vê, poderia não ter qualquer gravação, mas ali teria a mãe dela, que tudo bem, dentro de uma defesa, Mariana, a gente fala que ela tomaria como parte, né? A gente fala que ela seria suspeita por isso. Mas teria uma pessoa ali, que talvez seja funcionário, eu não sei, ou amigo, que presenciou tudo isso. E nada fez para impedir que o rapaz continuasse a agredir ali a sua companheira naquele momento, né? E com uma filha de 9 meses ali. Muito bem. Doutor, quais são os motivos pelos quais, mesmo sofrendo agressões domésticas, as mulheres optam por permanecer na relação com o agressor? Inclusive, essa é uma pergunta do nosso ouvinte Donizete Geraldo, e ele até cita o caso do maníaco do parque, que as mulheres elas são agredidas, são violentadas e elas permanecem naquela reação. E nesse caso do maníaco do parque, ele chegou a receber muitas cartas de amor pelas mulheres, das mulheres. Você percebe? E aqui a pergunta do Denis, eu vou fazer uma correlação com o comentário da Mariana, mas vou abrir só um parênteses para os nossos ouvintes entenderem. Tudo indica que esse rapaz que agrediu a companheira dele, lá em Fortaleza, Mariana, em 24 horas, ele ganhou mais de 10 mil seguidores no Instagram. Eu vi. Então, assim, aí a gente para e analisa, né? Quais são os princípios básicos? Deus, família, ou seja, será que a gente está se perdendo em algum momento? Então, é muito triste. Você vê que é muito triste, que nem esse rapaz que você comentou. Ou seja, um rapaz condenado, foi provado esse maníaco do parque, mas ele é visto com bons olhos por mulheres. Então, assim, pelos seus pares que sofreram na mão do seu algoz, mas outras entendem que não. Entendem que, ó, veja bem, eu não vejo ele como esse monstro que vocês estão pintando. Então, são valores que são valores básicos. A lei não diz isso. São valores que nós aprendemos com o nosso seio familiar. O certo e o errado. Não tem receita de bolo pronta, mas uma coisa tem. O que é certo e o que é errado? Errado, você agrediu uma mulher. Entendeu? Se a relação não está indo bem, Mariana, a gente preza pelo casamento, obviamente, a gente preza pela união.
A gente preza pela família. A família vem acima de tudo. Mas entre a família e ficar sofrendo agressões, não é muito prudente. E agora, reiterando a pergunta do Denis, muitas vezes, Denis, existe aí uma dependência psicológica, estudos demonstram muito isso, e existe uma dependência financeira, Denis. Infelizmente, que acabam levando essas mulheres que são vítimas de violência a permanecer ali por longos e longos anos sofrendo, infelizmente. Doutor, a gente citando esse caso até me fez lembrar de um caso muito famoso dos Estados Unidos, que era do Ted Bundy. O senhor conhece? Ah, conheço. Ele matou diversas mulheres, só que ele era um homem muito bonito. Ele era fisicamente muito bonito. E ele foi condenado, e na prisão ele recebia cartas de pedidos de casamento de mulheres que estavam fora. Então. É meio doido isso, assim, é meio doentio a gente pensar que um serial killer, pelo simples fato dele ser muito bonito, ele recebia esse tipo de coisa. Para você ver como é que é. Ou seja, quais são os valores que está sendo colocado aí? Uma beleza externa ou são aquelas belezas íntimas, né? Ou seja, aquilo que o ser humano realmente pode propiciar, né? É um ato, é um gesto, porque como eu disse, a violência física, ela é explicitada, né, Mariana? E ela deixa hematomas. Um exame de corpo de delito vai constatar isso. Agora, e a violência psicológica? É aquilo que é incutido na cabeça da mulher, né? Então, realmente, a mulher como homem são seres humanos e não pode ser tratada, Mariana, como um produto. Não pode ser tratada e dizer, ó, você é minha, vou te colocar aqui na prateleira e você só sai dessa prateleira quando eu assim entender. Isso não pode. E vou te falar mais. Antes de 2006, Mariana, que é a Lei 11.340, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, era muito comum a mulher ir até a delegacia, registrava-se um boletim de ocorrência de agressão e a lesão corporal, e aí ela voltava para casa e aquilo retomava-se a paz, e aí o companheiro pedia para que ela voltasse à delegacia e retirasse aquela queixa. E ela retirava. Com o advento da lei, a lei diz o seguinte: você quer fazer isso, vítima? Quero. Você vai fazer perante ao juiz. Que ao meu ver, o legislador foi feliz. Porque é o seguinte: é uma audiência onde vai estar advogado, Ministério Público e juiz. Há qualquer indício que ela está sendo pressionada para tirar aquilo, o juiz tem, por prudência e preservando a integridade física, fala: não. Há casos, porque você não pode, era comum. Então retirava-se e não dava nada. Hoje já não. Hoje você pode fazer isso? Pode, mas só em juízo. Via delegacia de polícia, não mais. Muito bem. Doutor, então vamos colocar aqui um exemplo. A gente sabe de uma mulher que sofre essa agressão, ou nós mesmos podemos ser essa mulher. Onde é que a gente pode fazer essa denúncia? Existem hoje os canais que é a da própria polícia, né? Ou seja, no primeiro momento é o que deve ser buscado realmente, mas existe hoje o número 180, que está ligado ali ao Ministério da Mulher, existe o número 100, que também está ligado ali ao Ministério da Mulher, que são números que a pessoa, além de ligar, Mariana, existem equipes multidisciplinar que vão orientar psicologicamente o que deve ser feito, que forma, porque muitas vezes, é o que eu sempre digo, Mariana, o socorro, ele é imediato. Não dá muitas vezes para a gente falar, não, veja bem, nós vamos agora ingressar com um processo e tudo isso. Não, tanto é que essa lei ela teve algumas alterações em 2019, Mariana, e das alterações foi aonde consignou para que o delegado de polícia, ao receber a vítima de agressão, possa ele mesmo determinar uma medida protetiva, porque isso era feito só em juízo. Então o juiz tinha que se manifestar para que concedesse. Hoje o delegado pode fazer isso e submete depois ao juiz para que o juiz realmente possa avaliar e ver se foi cumprido todos os requisitos da legislação. Então, tirando os telefones convencionais, existem o 180, existe o 100, tem também um número de WhatsApp que é do próprio Ministério
da mulher, que o número é 61, que é em Brasília, 99656-5008. Então, assim, são números que vão acolher a vítima, sabe? Tem que ter o acolhimento, né? Ou seja, ninguém está ali para ser criticado, o que ocorreu ou o que não ocorreu, mas sim para ser acolhida. Aquele primeiro momento é um acolhimento psicológico, acolhimento médico, a grupos, ser submetido a grupos para entender tudo que está se passando na cabeça dessa pessoa e tomar as medidas legais, né? Que nem nesse caso desse rapaz aí que violentou, né, que foi publicizado, a medida protetiva que foi concedida para ela é uma medida protetiva, inclusive para a própria criança. Então ele não pode se aproximar da própria criança, que é o filho, eu acredito que seja. Então, assim, ele vai poder? Vai depender se o juiz vai entender, se vai ser uma visita, a gente fala que é uma visita assistida, né? Então, ele pode ter uma visita assistida? Pode. Hoje existem órgãos, né, principalmente no estado de São Paulo, que você pode ir lá, a criança fica nesse local e existem ali psicólogos, assistentes sociais, que a pessoa vai visitar a criança ali. Ele não vai poder retirar essa criança e sair com ela. Eu não sei se é o caso lá, mas foi prudente afastar, inclusive, da própria criança nesse momento, porque ele violentou a mãe na frente da própria criança de 9 meses, e na frente da mãe dela, enfim. Isso tudo foi publicizado aí de forma por ela mesma. Então, uma pergunta que me fizeram ontem, Mariana, por que ele não foi preso? Por que ele não foi preso? Porque ele não foi preso em flagrante. Salvo engano, a violência se deu no dia 1º de julho e ela registrou o boletim de ocorrência no dia 3 de julho. Então, você afasta aí a prisão em flagrante. Mas, o que ela poderia ter feito? Ela poderia ter mostrado as imagens para o delegado. Se ela mostra as imagens para o delegado poderia pedir para representar pela prisão preventiva. Entendeu? Então, assim, o flagrante realmente não caberia mais. O delegado fez o correto. O delegado cumpriu a lei. Ele fez o correto. Agora, se ela mostra, a Polícia Civil, inclusive, já soltou até uma nota. Ela não sabia das imagens. A polícia tomou conhecimento das imagens já em rede social. Agora, se ela mostra para o delegado as imagens, o delegado poderia representar para o juiz, né, para que o juiz decretasse a preventiva dele. Então, é muito provável que ele vai responder esse processo em liberdade mesmo, a não ser que mude alguma coisa nesse cenário. Então, é difícil. Por isso que eu digo para você, a lei foi um avanço? Foi. Mas eu acho que ela pode melhorar e muito na proteção da mulher. Ou seja, então uma mulher que está sofrendo esse tipo de agressão, o ideal, digamos assim, é que ela faça o boletim ou que ela leve as provas que ela tiver na hora. E na hora, você tocou num ponto importantíssimo para os nossos ouvintes. É na hora, Mariana, na hora. Por quê? Se não for caso de flagrância, a flagrância a gente fala que é em 24 horas, né? Mas não existe esse prazo, o Código de Processo Penal não traz esse prazo. A flagrância é enquanto você estiver incorrendo para tentar prender aquela pessoa. Mas é prudente que se faça isso. E é o que você falou, existe uma imagem, existe uma foto, existe uma testemunha, apresente isso na hora para o delegado de polícia. Não se acanhe, você não tem culpa do que está acontecendo. Então, represente naquele momento para o delegado. Caso não caiba a prisão em flagrante, o delegado pode representar para o juiz, e aí só o juiz mesmo pode decretar a prisão preventiva. Muito bem. O doutor, quando uma mulher faz a denúncia, ela é acolhida pela polícia ou ela é obrigada a voltar para casa? Então, aqui no estado de São Paulo, né, e acredito agora numa boa parte do território, nós temos delegacias especializadas, né, que são delegacias da mulher. E a regra, inclusive, é que essas próprias delegacias sejam ali todas compostas, né, por mulheres, da delegada, escrivã, justamente para ter esse acolhimento. Né? Então, a mulher, muitas vezes, ela se sente envergonhada do que está ocorrendo. Então, porque ela talvez entenda que, enfim, por tudo que passou, como eu disse, o emocional, né? Eu tenho culpa. Não, você não tem culpa. Você que está nos ouvindo, você não tem culpa. Então, a polícia, muitas vezes, pode acompanhar ela
ó, não vou voltar porque ele está tá na nossa residência. Então, para que ele saia, como eu disse agora, o delegado ele pode pedir, ele pode determinar uma medida protetiva e uma medida protetiva e não existe um rol taxativo. Ah, não, a medida protetiva é só. Não, aqui entender naquele momento para salvaguardar a vida dela. Olha, eu não tenho para onde ir, para que ele saia da residência. Então, o que eu ainda enxergo é que nós estamos num avanço muito grande. Né? Ou seja, em relação à legislação foi um avanço muito importante em defesa das mulheres. Mas é o que eu disse, ela pode melhorar. Criar grupos de acolhimento existe, mas isso tem que ser de forma maciça. Né? Ou seja, você tem que massificar tudo isso para acolher, para que a mulher não se sinta acanhada, né? Para que ela não tenha medo, para que ela busque, porque ela não é culpada. É o que a Mariana colocou agora. Leve tudo à delegacia, demonstre o que ocorreu. Você vai ser acolhida. Eu não posso voltar mais para a minha casa, porque se eu voltar vai me acontecer algo de pior. Então a polícia pode acompanhar ela até a residência dela para verificar o que está ocorrendo. Então, assim, tudo isso é um cenário que tem que ser estudado para melhorar a defesa, né, da mulher dentro do seio familiar, dentro do lar que ela confia, né? E a gente ainda, infelizmente, tem aquele hábito tem aquele ditado que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E na verdade, não é assim não, pessoal. Uma discussãozinha, eu concordo, ninguém vai sair abrindo a casa dos outros falando, o que está acontecendo aqui? Mas a partir do momento que você desconfia que essa mulher está sofrendo algum tipo de agressão, você mete a colher mesmo, meu filho. Você mete a colher, você mete a faca, você mete o garfo, você mete tudo, porque precisa salvar essa mulher. É isso aí. Doutor, essas medidas protetivas, elas, no geral, elas são respeitadas? Porque aqui a gente está falando de agressão contra a mulher, só que daqui a pouco a gente vai cair em outro ponto, que é o feminicídio. Isso. Na verdade, assim, por isso que quando eu faço assim uma ponderação na lei, é justamente nesse sentido. Por que eu estou te dizendo, Mariana? Ela sai com a medida protetiva e muitas vezes isso não é cumprido. Mas não por ela. Não é cumprido pelo seu algoz, Mariana. É um papel que de fato realmente determina o afastamento dele, uma determinação judicial e ordem judicial, Mariana. Nós vamos cumprir, tem que ser cumprida, tem que ser respeitada uma ordem judicial. Só que aquela pessoa, Mariana, que muitas vezes já está num afinco de cometer um ato errado, ele não quer cumprir isso. Ele entende que não. Então ele avança essas barreiras que foram criadas. Você não pode se aproximar por 150 metros, você não pode se aproximar por 200 metros, enfim. E quando eu digo isso, que foi o caso, inclusive, desse caso, né, para que a gente possa contextualizar para os nossos ouvintes, ele está impedido, inclusive, de fazer contato com ela via telefone e via rede social. Então, o impedimento ele é físico e é virtual, né? Ele é físico para evitar novas agressões e ele é virtual para evitar que o psicológico da pessoa seja mais abalado do que já está. Então, isso ajuda? Ajuda. Mas eu acho ainda que pode melhorar muito, né? Existem já, acho que foi na cidade de São Paulo, que criou o botão do pânico, né? Caso a medida protetiva seja descumprida. A Guarda Civil Metropolitana faz um trabalho excelente nesse sentido, né? De dar essa contrarresposta quando esse botão é acionado. Então, existem mecanismos, ou o que eu falei, a lei existe. A lei existe. A lei proíbe que a pessoa se aproxime, mas ela ainda eu ainda enxergo ela ainda um pouco tímida, que eu acho que para impedir uma agressão, você tem que agir de forma realmente, eu não digo veemente, mas você tem que agir com rigidez, porque senão a pessoa ela descumpre, porque é o que eu falei. Infelizmente, tem pessoas, Mariana, que não gostam e não querem cumprir o que a lei determina em uma determinação judicial. E aí acabam avançando o sinal, acabam agredindo e podem ser presos uma vez quebrada a medida protetiva, Mariana? Pode, mas e se aconteceu algo mais grave? Será que só a prisão por si vai resolver todos os problemas quando poderia ter sido evitado algo muito mais grave? Então, eu acho que a lei melhorou e muito. Ela avançou e muito em prol da mulher. Mas ela pode melhorar muito mais
para ajudar a proteger realmente essas mulheres que sofrem violência. E o senhor usou uma palavrinha muito mágica que eu acredito que é o que deixa muita mulher insegura para fazer esse tipo de denúncia. Eles podem ser presos, eles não vão ser presos em todo caso. Eles apenas podem. O verbo está em outra colocação, né? Então, ou seja, de fato é isso mesmo, infelizmente. Por isso que eu digo, as pessoas temem, Mariana, eu costumo dizer, você teme várias coisas. Você teme, primeiro, a sua liberdade, é o seu bem maior. Então, você tendo a ciência que talvez você possa ser tolhida da tua liberdade, você vai repensar. Além de ter a sua liberdade tolhida, você sabendo ainda que você pode pagar algo indenizatório, você reflete, você vai ter uma reflexão sobre esse contexto. Agora, isso tem que ser realmente, porque é só assim que você, infelizmente, a gente pode evitar. Então, você vê, em 2019 teve algumas alterações, uma delas é, inclusive, encaminhar o agressor para um grupo para ser avaliado, por que ele agiu dessa forma, enfim. Eu acho interessante tudo isso, eu acho que é prudente, mas, como eu volto a dizer, para aquele que é cumpridor da lei.